Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Antes de começar esse vídeo aqui eu peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para você receber as notificações e também peço para você comentar esse vídeo e compartilhar com todo mundo aí, beleza? Rapaziada, esse vídeo aqui, né, um pouco fora, né, eu já falei de manhã um pouco mais sobre o Vasco e Melgar no dia de hoje, mas eu quero deixar aqui uma reflexão bem interessante, né, sobre o Vasco e Flamengo, né, todo mundo tá vendo o Pedrinho fazendo aí um esforço danado para colocar Vasco e Flamengo em São Januário, eu vi algumas pessoas falando alguma coisa, mas o Lédio Carmona deixou uma entrevista muito bacana, entrevista não, né, ele estava no programa. Eu esqueci o nome do programa agora, que participa o Rizek, tinha o Paulo Nunes, hoje tinha uma moça que eu esqueci o nome, né? Mas se eu lembrar aqui durante eu falo, né? Mas foi no Sport TV, eu acho que é interessante, né? Ele fez uma análise daquilo que eu já pensava, já tinha um tempo, né? Eu acho que não só eu, acho que todo vascaíno pensaria dessa forma também, né? Eu já venho pensando nisso, nas minhas rodas de amigos eu sempre comentava sobre isso também. Pois enfim, vamos lá. Vamos primeiro falar as notícias aqui dessa notícia em específico, depois a gente vem para a nossa opinião, né? O Vasco fez o pedido para a Polícia Militar, né, para o BEP, para poder jogar com o visitante em São Januário. O BEP recebeu essa notificação e está analisando para ver se pode ou não. Segundo Vene Casagrande, apurou, jornalista sério e bacana também, eu gosto muito do trabalho dele, falou que apurou por lá e o Flamengo não é contra o jogo do Vasco Flamengo ser em São Januário, desde que o BEP mantenha a segurança, garanta a segurança, né? E agora a gente está vendo como é que funciona. Algumas pessoas do lado deles lá se posicionaram, né? Alguns influenciadores deles também se posicionaram, né, sobre isso, né? Eu acho até meio engraçado, né? Mas enfim. O que acontece? A gente está brigando para jogar no Maracanã já tem alguns anos, acho que 2 ou 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. Desde quando o Flamengo pegou permissão dele, né, que sustentou durante 9 permissões aí provisórias. Permissões provisórias, mas teve que entrar na justiça, esse que ele bololou tudo que a gente já sabe que é escroto da gente ver, desculpa até a palavra, é muito ruim da gente ver, né? É muito complicado a gente ficar prestando atenção nesse tipo de coisa, sendo que o campo bola sempre tem que falar mais alto, né? Mas enfim, Flamengo e Fluminense sempre fizeram questão de tratar o Vasco como visitante do Maracanã. Maracanã esse que o Vasco foi o primeiro campeão, né? Foi lá em 1950, o Vasco foi o primeiro campeão. Isso lhe deu o direito de escolher o lado que o Vasco queria ficar. O Vasco escolheu o lado direito das cabines, né? Na época o Vasco, né, foi campeão, vencendo o América lá no Maracanã, né? Partida válida pelo Campeonato Carioca, né? Que valeu ali, o Vasco venceu por 2-1 essa partida. E ele conseguiu o direito, foi lhe dado o direito, né? Porque ficou acordado antes do campeonato começar que o primeiro campeão do Maracanã escolheria o seu lado, né? E com isso o Vasco foi campeão em cima do América por 2-1 e escolheu o lado direito, né? Para ficar sempre ali do lado direito das cabines de rádio, né? Enfim, tempo se passou, isso foi respeitado por muito tempo, né? Até porque é um estádio público, né? Enfim, isso aconteceu nesse tempo, foi respeitado por muito tempo, até que entrou a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo. Depois que fez a reforma, aconteceu a reforma, passou a Copa, entrou ali os permissionários, o governo meio que cagou pro lance, não quis tomar conta, não conseguiu tomar conta, fez ali um negócio nas coxas, deram para Fluminense e Flamengo, que não tem estádio, né, administrar. Eles administraram, foram tomando posse e depois, por contrato no geral, botaram em contrato e o Fluminense escolheu sempre o lado que o Vasco escolhe, né? E com isso hoje o Flamengo continua do seu lado esquerdo e o Fluminense fica nessa birrinha, né, de querer ficar do lado direito sem direito nenhum, né? Apesar que sem direito entre aspas, porque ele tem um contrato assinado, mas se fosse, né,
fazer isso tudo como valer a cultura, que eu já chego nesse assunto, por isso que eu estou dando essa introdução toda para vocês aqui. O Fluminense bateu o pezinho aí depois desse tempo, assinou o contrato permissório e escolheu ficar do lado direito, né? Enfim, tá errado? Teoricamente não, mas se for para respeitar a cultura do futebol carioca, as coisas não tem que ser feitas dessa forma, né? E aí agora o que aconteceu? O Vasco durante esses anos todos ficou botando a cara várias vezes na justiça, com liminar, com isso, com aquilo outro, para que o Vasco conseguisse jogar no Maracanã 3 ou 4 partidas no ano, nada mais que isso. O Vasco não manda os seus jogos no Maracanã, até porque o Vasco tem São Januário. Então, não faz sentido nenhum o Vasco entrar na justiça toda vez que quiser jogar no Maracanã, né? Deveria ser cedido, até porque tem uma cláusula nesse contrato que por ser o Maracanã um estádio público, né, entre aspas, né, o Vasco poder jogar, não só o Vasco, mas Vasco, Botafogo, América, Bangu, todo mundo que quiser jogar no Maracanã, que seja uma partida lá para poder jogar ali no Maracanã. Isso não vem sendo respeitado. Por que não está sendo respeitado? Porque o Vasco toda vez que quer jogar lá, tem que entrar na justiça para poder jogar no Maracanã, né? Enfim, com isso tudo, né, chega-se aproximando-se mais uma vez um Vasco Flamengo, e o Pedrinho bateu no peito, bateu na mesa, falou: não quero jogar no Maracanã, eu quero jogar em São Januário. E aí começou o rebuliço todo, começou a galera ali do deixa disso, a galera que gosta de aparecer, né, que gosta de ficar fazendo média com os outros, né, de certa forma poder tentar ficar bem na fita com todo mundo, mas a gente descobre a hora que alguém se opõe a eles, que foi o caso do Pedrinho, que se colocou à frente, exortou ali o que eles falaram, né, e o Pedrinho quer, porque quer de qualquer jeito, jogar em São Januário, isso por todo mundo, né? Se perguntar para mim se prefere Vasco e Flamengo aonde, eu vou falar São Januário, como a maioria dos vascaínos, acredito eu que falaria também, né? Porém, só para pincelar, legal, eu acho que o Vasco e Flamengo no Maracanã é histórico, é cultural, é legal, como a galera de lado de lá vem falando. Aí eu chego nessa parte da cultura. Os influenciadores deles vêm falando, os dirigentes deles vêm falando, vêm comentando, enfim. Mas na hora de colocar essa cultura em prática, eles não querem colocar. Se é cultura o Vasco jogar no Maracanã, por que o Vasco tem que entrar com liminar para poder cumprir a cultura? Não tem sentido nenhum, né? Isso, as coisas estão acontecendo dessa forma já tem muito tempo. E chegou o Pedrinho agora, não quer mais, bateu na mesa, falou: não quero jogar em São Januário. Como que a polícia vai fazer, eu não sei, mas eu quero jogar lá. Aí o Vasco enviou, né, esse ofício, né, no qual eu falei para vocês no começo do vídeo, a polícia militar, para que a polícia militar argumentasse de alguma forma que não poderia ser, ou de fato chegasse lá e confirmasse São Januário para Vasco e Flamengo. O Vasco enviou esse ofício para lá pedindo 90-10, né? Ou 90-5, alguma coisa assim, porque o 5 fica em questão de segurança, né? Colocou lá essa imposição, né? Uma imposição, essa sugestão. Contra a proposta, colocou lá: se de tudo não der para jogar 90-10 ou 90-5, que seja a torcida única. E nós jogaremos a torcida única do Flamengo lá no estádio do Maracanã, que já deixou de ser um estádio público, né? Como diz o Lédio Carmona, que vai falar com vocês logo após esse vídeo aqui, né? Por quê? Por que o Maracanã, né, deixou de ser um estádio público? Porque ele tem uma permissão de 20 anos. Ninguém vai construir estádio assinando uma permissória de 20 anos, uma concessão de 20 anos. Gente, acorda, né? Ninguém assina um contrato de 20 anos com o estádio, ou concessão de estádio, para construir outro daqui a 5, 6 anos. Não vai fazer, tá? Não vai fazer. Aí o que acontece? Até porque tem até vendendo os name rights do Maracanã. Como é que vai vender o name rights de um estádio que não é deles, teoricamente, né? Enfim, o plano de todo mundo deu certo, que era dar o Maracanã a Fluminense e Flamengo. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: eu acho que o Vasco tem que jogar em São Januário. Eu acho que o Vasco tem, sim, por direito de jogar em São Januário, até porque quando se joga no Maracanã, a gente não tem os direitos comerciais de dentro do estádio, a gente não tem camarote, bares, restaurantes, a gente não tem isso.
né? Então, assim, eu acho que fica um pouco esquisito a gente jogar no Maracanã dessa forma, né? No de tudo, eu acho que o Vasco tem que valer o seu mando de campo, tem que levar para São Januário, né? De preferência 90-10, eu acho que aqui é justo, né? Mas se não der, que coloque torcida única, a gente joga torcida única também, tá tudo certo. Eu acho que o Vasco encontrou um presidente que coloca a cara, que fala que não quer, e acabou que não só acata aquilo que eles impõem. Eu acho que é bem por aí. Acho que é bem por aí que o Vasco precisa fazer. A minha opinião é essa, eu acho que o Vasco precisa sim jogar em São Januário, independente de se for 90-10, independente se for torcida única, até porque o Maracanã já deixou de ser um estádio público, né? Desde quando essa galera assumiu. Então não faz sentido o Vasco jogar no Maracanã nesse momento. Apesar de gostar de ver o Vasco no Maracanã, de ser a favor do Vasco jogar no Maracanã, eu não vejo o porquê de o Vasco jogar no Maracanã dessa forma que está sendo feito. Até porque só se joga no Maracanã quando se tem algum tipo de interesse. Então, para mim, vá para qualquer lugar, menos fazer com que o Vasco jogue no Maracanã somente por interesses comerciais. Até porque a gente sabe como as coisas funcionam aí debaixo dos panos. Agora eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro eu vou perguntar para a mesa, vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo. Inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã, eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano ele, inclusive, não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas. Ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio em algum momento vai entrar em obra. Então e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante. E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o time que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer.